Igreja de Cristo. A palavra que eu queria trazer para você hoje é uma palavra mais motivacional, mas dentro da Bíblia, né? Eu queria incentivar você, porque eu sei que a sua vida é um propósito, amém ou não? Eu creio que a sua vida é um propósito. Você é uma pessoa, é um homem, é uma mulher escolhida do Senhor, e Deus, é um jargão, mas Deus te tirou de trás das malhadas, sim, né? Lá do anonimato, né? Para que o Senhor pudesse te usar, amém ou não? Quem crê nisso? Você é uma peça fundamental no reino do Senhor, né? Você é uma peça importante, aonde Deus ele quer usar você, Deus quer fazer através da sua vida. Mas algo que eu queria perguntar a você de antemão, o tema da palavra é a verdadeira motivação do cristão. Qual é a verdadeira motivação que nós estamos vivendo nesses dias, né? Então, a palavra é uma palavra de incentivo para que você possa sentir desejo, sentir vontade de correr atrás e ir além. Amém ou não? Glória a Deus, quem quer ir além? Eu tenho certeza que você quer ir muito mais do que aquilo que você já alcançou no Senhor. E eu não estou dizendo simplesmente de coisas naturais, né, trabalho, mas eu digo da questão espiritual, vidas, o que diz respeito a pessoas, a homens e mulheres que têm uma necessidade, né? Então eu queria que você estivesse comigo, né, atento, lá em cima também. Mateus 6, diz assim, olha: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Amém? Eu queria trazer uma definição para você nesta noite, querido, do que é motivação. O que é estar motivado? O que é motivação para você? Eu quero ler, eu anotei aqui a definição dessa palavra, que é o seguinte: pode ser definido como motivo para ação, é o ímpeto que leva o ser humano ao movimento, é aquela força interna que dinamiza a realizar o seu intento, ou seja, aquela força que te leva, que te faz buscar alguma coisa, lutar por alguma coisa, né? E nós como cristãos, nós precisamos de estar todos os dias motivados em vários aspectos, motivados para fazer a obra do Senhor, para andar no curso natural, em tudo aquilo que diz respeito à vida do homem, nós precisamos de estar motivados. Quem está motivado nesses dias aqui? Mas não precisa mentir não, né? Quem está motivado? Às vezes você não está motivado, às vezes você está desanimado. E a motivação nos leva, quando nós temos uma motivação correta, isso é fato, que quando nós temos a motivação correta, nós vamos muito mais além, né? Agora, quando nós não estamos com a motivação correta, dificilmente nós alcançamos o nosso alvo, nós alcançamos aquilo que nós necessitamos, ou aquilo que nós queremos, ou que nós almejamos. Então, estar motivados da maneira correta, nos faz ir além. Fala comigo, estar motivado me faz ir muito além. E é interessante, querido, que nós cristãos, nós seres humanos cristãos que aceitamos, nós entendemos a palavra, nós não temos muito motivos para que a gente possa ficar desmotivado ou desanimados, porque mesmo embora nós vivemos momentos de lutas, nós vivemos momentos de tribulações, nós vivemos as adversidades, mas nós sempre temos uma motivação maior, que é o Senhor. Amém? Quem tem o Senhor como a sua motivação, né? Porque um dia nós fomos escolhidos, nós fomos separados, Deus nos tirou lá de trás das malhadas, para que nós pudéssemos ser usados, nós pudéssemos ser homens e mulheres, vasos nas mãos do Senhor, né? Ou seja, você é um canal de Deus, você, a sua vida, você não foi feito para estar só aí no banco,
Você não foi criado para que você pudesse ficar só aí onde você está, mas você foi criado, Deus te escolheu, Deus te tirou, né, para que você pudesse ser um canal de Deus, aonde você está, aonde você estiver, aonde você for, aonde você estiver, lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, lá na tua família, né, que nós precisamos ganhar primeiramente a nossa família, para que depois a gente saia para fora. É verdade ou não é? Né? É importante nós entendermos isso. Então você não foi escolhido por Deus para que você pudesse ficar aí, do mesmo jeito, vindo na igreja todos os dias, estando aqui, né, ouvindo a palavra simplesmente, indo para casa e vindo para a igreja, indo para casa, mas Deus, Ele quer que você seja um homem e uma mulher usada nas mãos dEle, né? E às vezes nós podemos estar desanimados, sim, nós desanimamos, nós não estamos motivados, devido a algumas circunstâncias, alguns problemas, algumas adversidades, mas o nosso Deus, Ele é o Deus que está sempre conosco, é o Deus que está sempre pronto, como diz lá em Isaías 59, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa, ouvir. Você nunca leu esse texto? Isaías 59, lê lá. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir o seu clamor, queridos. Então, ou seja, Deus, Ele sempre é presente nas nossas vidas. Então Deus, Ele sempre é presente na minha vida e na sua vida. O cristão pode passar por qualquer momento, qualquer situação difícil, mas Deus, Ele sempre vai estar ali, Deus sempre vai estar conosco, Deus nunca vai nos deixar na beira da estrada, Deus nunca vai nos deixar na mão. Então Deus, Ele sempre está comigo, Deus sempre está contigo, quem crê nisso, né? Então eu queria falar com você hoje sobre 5 pontos que são a verdadeira motivação do homem, do cristão, da pessoa que um dia aceitou a Jesus, entendeu o seu propósito e ele quer uma vida diferente, não aquela vida que você vivia antigamente, né? Quem tem pouco tempo de conversão aqui? De 5 anos para cá? De 10 anos? Mais? Tem mais? Tem menos? Enfim, olha só, não importa o tempo que você esteja vivendo, que você já viveu, e o tempo que você está vivendo, mas Deus, Ele é o Deus que vai fazer através da sua vida. Deus a cada dia Ele vai te fazendo com que você cresça no Senhor, que você alcance a maturidade no Senhor, para que você possa todos os dias crescer no Senhor, amém ou não? Amém? Quem quer crescer no Senhor? Fala comigo, fala, eu quero crescer em Deus. Fala, eu quero crescer no Senhor. Fala, todos os dias. Fala, e nada vai me impedir. Fala, nenhuma adversidade. Fala, nenhum problema. Fala, nada vai me impedir de crescer no Senhor. Então, primeiro, a verdadeira motivação do cristão tem que ser Jesus. A primeira motivação que nós colocamos aqui é Jesus, é Cristo nas nossas vidas. Cristo, Ele precisa de ser o referencial da minha vida. Cristo, Ele precisa de ser o centro de todas as coisas. Então, em primeiro lugar, Cristo, Ele é o referencial da minha vida, Ele é a fonte da motivação que nos capacita a viver acima de todas as circunstâncias, de todos os problemas. Cristo, Ele está acima de tudo aquilo que você esteja vivendo. Cristo, Ele está acima dos problemas, daquilo que você possa estar vivendo na sua casa, acima das adversidades, acima dos problemas que você vive no teu trabalho. Cristo, Ele é a nossa fonte de motivação nesses dias, e sempre foi e sempre vai ser, amém ou não? Cristo é o referencial, fala comigo, Cristo é o meu referencial, guarda isso no teu coração, Cristo é o referencial da sua vida. Quando alguém te perguntar quem que é a sua referência, Cristo, Jesus é a minha referência, eu tenho uma referência, chama-se Jesus, amém? Né? E por quê? Porque nós entendemos que quando Jesus morreu naquela cruz, Ele não morreu simplesmente por morrer,
né? Como o pastor Júlio falou aqui, Jesus não morreu naquela cruz simplesmente para fazer graça, né? Para dizer, olha, eu morri, mas Jesus morreu por um propósito, para se tornar uma referência na sua vida, para que você pudesse olhar todos os dias para Ele, e que quando, nos momentos em que você se encontra, nas adversidades, nos problemas, você tem um Deus que cuida da sua vida, amém ou não? Um Deus que está com você nos momentos, seja o que for. Esse Deus é o Deus que está com você, né? Cristo é a sua referência, amém ou não? Então, e é interessante, querido, porque os apóstolos que andavam com Jesus, ele em todos os momentos, ele motivava os seus apóstolos, que andavam junto com ele, e é interessante porque, queridos, vida cristã não é fácil, viver uma vida cristã não é fácil, e eu imagino que naquela época, era uma época muito mais difícil do que hoje, eu imagino, porque as pessoas, os apóstolos viviam ali com medo, né? Em todos os momentos, viviam apreensivos, e quando chegava ali mais próximo da morte de Jesus, eu acredito que ali que os apóstolos tremiam mesmo, ficavam apreensivos. Então, mas Jesus era em todos os momentos o motivo da motivação, né? A motivação dos discípulos, dos seus apóstolos que andavam com eles. Então, Jesus, ele precisa de ser a nossa motivação maior, querido. Não existe outro Deus, ou não existe outra pessoa que deva ser a sua referência, mas Jesus, amém? Glória a Deus, né? E Paulo, ele chega a exclamar lá em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo. Abra a tua Bíblia lá em Filipenses 1:21, por favor. Se você achou, eu queria que alguém com a voz bem forte lesse 1:21, por favor. Eu quero que você participe comigo, por gentileza. Quem vai ser? Pode ler. Lê mais alto, por favor, Andréia. Porque para mim? Então, ou seja, querido, agora lê o versículo seguinte, Andréia. Glória a Deus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Deixa eu dizer algo para você, querido. Para nós, Cristo, nós entendemos que, quando nós entendemos o propósito da cruz, Cristo se torna o nosso referencial, e nós não vivemos mais para ninguém, nós vivemos para Cristo. Nós somos dele, nós vivemos para o Senhor Jesus. E apóstolo Paulo, ele clamava com isso, ele dizia que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Queridos, é tão interessante isso, porque eu acho que quando Paulo ele se encontrou com Jesus, ele teve o seu encontro verdadeiro com Cristo, a vida de Paulo foi transformada, totalmente transformada, e Paulo passa de perseguidor a ser perseguido por causa do Evangelho. Então eu vejo que é uma situação tão complicada que Paulo, ele se doa depois que ele entende o propósito, o seu chamado, ele entende que ele precisa de viver para Cristo, e o viver para Cristo não é simplesmente você dizer que você vive para Cristo, mas o viver para Cristo é você estar totalmente ligado ao propósito dele na sua vida, para nós, o propósito de Deus nas nossas vidas. O viver para Cristo é você estar fazendo aquilo que Jesus fazia, é você estar fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia, tudo aquilo que Jesus fazia, as pregações, as palavras, tudo aquilo que Jesus levava para as pessoas, é isso que nós
temos que fazer também, sabe? Porque nós um dia, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, entendemos o propósito dele, pelo motivo que ele veio a morrer pela minha vida e a sua vida. Então, ou seja, nós vivemos para ele, e nós temos que viver para ele, e nós temos que trabalhar para ele. Amém ou não? E eu digo algo para você, queridos, que eu tenho percebido que nesse tempo agora da igreja, nós estamos vivendo um momento muito bacana, em todas as células. E se você não está inserido na célula, você procura uma célula, querido, procura. Eu vejo que Deus tem feito tantas coisas, e às vezes essas coisas, elas não chegam até nós, aqui na frente, muitas vezes nós não estamos sabendo o que está acontecendo, mas dentro da célula, Deus está fazendo muitos milagres, Deus está fazendo coisas grandiosas, que às vezes você não sabe, porque você está fora, porque você não está inserido dentro do contexto, você não está inserido dentro do propósito de Deus para a sua vida, né? Então, o que eu digo para você? Querido, procura se inserir no projeto do Senhor, procura se inserir dentro de uma célula. E às vezes eu chego em casa, querido, não tem um dia da semana que eu e minha esposa e meus filhos que estão andando conosco, não tem um dia na semana que nós chegamos menos do que 11 horas, 11h30, meia-noite, e nós estamos muito cansados. Nós cansamos muito, porque além do nosso trabalho cotidiano, além do trabalho que nós fazemos, nós estamos inseridos no projeto, e nós aceitamos o desafio, nós aceitamos estar trabalhando para o Senhor, sabe? Assim como muitas pessoas aqui aceitaram o desafio, que não é fácil, sabe? Não é fácil você sair do teu trabalho 6, 7 horas da noite, e depois você ir para uma célula, ou você sair do teu trabalho 6, 7 horas da noite e discipular alguém, ir lá para a casa dele, que muitas vezes o casamento está ali a um fio de navalha, sabe, está ali por um triz, sabe, discipular, ouvir quem precisa, sabe, ouvir a pessoa que precisa de uma palavra. Não é fácil, queridos, não é fácil, mas só que esse é o meu chamado, esse é o seu chamado, esse é o chamado de Cristo para nós, sabe? E às vezes nós ficamos estagnados, né, parados, e nós achamos que está bom. Não, querido, não está bom. Nós precisamos de arregaçar as mangas. E eu acho interessante quando o pastor Torres, ele fala, eu estou animado, sabe, é bacana, né? E nós temos que ter essa mesma motivação que ele tem, essa mesma motivação para poder levar a palavra para as pessoas, porque existe inúmeras pessoas que estão precisando da sua palavra, está precisando da sua vida, sabe? Existem inúmeras pessoas, famílias que estão precisando que você leve uma oração, que você esteja apenas junto. Você não precisa dizer muitas palavras, mas só o fato de você estar lá, aquilo vai confortar o coração dessa pessoa, sabe? Eu fico pensando que Jesus, quando ele chegava nas aldeias, que as pessoas, isso a palavra nos revela, que quando Jesus chegava em determinados lugares, e que as pessoas não queriam ouvir, Jesus batia ali, sacudia a poeira do chinelo, e Jesus ia embora. Mas eu vou dizer algo para você, no meu coração, lá no meu íntimo, eu tenho certeza que Jesus, ele não ficava feliz. Jesus, ele ficava triste com aquela atitude daquelas pessoas, porque Jesus queria encontrar o coração delas, Jesus queria encontrar elas, Jesus queria fazer na vida delas, queridos, sabe, Jesus queria entrar na vida delas e falar assim, eu tenho aquilo que você precisa, você entende isso? Sabe, Jesus, ele queria simplesmente levar a palavra que transforma a vida das pessoas, e as pessoas não queriam ouvir, queridos, e eu digo para você, não é diferente com você e nem comigo. Hoje eu passei uma mensagem para uma pessoa que queria me encontrar, e eu falei assim, rapaz, vamos nos encontrar hoje lá na igreja? Vamos fazer uma visita para nós, você e sua família? Ele falou assim, ele botou aquele joinha assim, né? Que não tem um joinha no Zap? Um monte de joinha.
falou assim: vamos fazer o seguinte, um dia eu vou, e obrigado pelo convite. Eu falei: querido, tudo bem, o que a gente pode fazer? O que nós temos que fazer é orar por elas, é não desistir, é você não desistir, é não desistir das pessoas, que muitas vezes muita gente por aí deve ter olhado para você e falar assim: olha, larga de mão. Eu fui um deles. Teve pessoas que olharam para mim e falaram para minha esposa, falaram: não casa não, isso é barca furada, sabe, não mexe com isso não, isso aí é um zero à esquerda. Queridos, essa pessoa nunca casou, e eu não falo isso com raiva, com chateação, mas essa não é a atitude de Jesus para nós. Essa não é a atitude. Nós não podemos desistir das pessoas. Eu não posso desistir, eu tenho que insistir, mesmo que ela não queira eu lá presente, mas eu vou estar orando por ela, eu vou estar orando e buscando de Deus para que o coração dela seja quebrado. Você entende isso, queridos? Sabe, você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga glória a Deus, amém? Sabe, é muito importante a sua vida, você é uma peça fundamental no reino do Senhor, queridos. Você, a sua vida é uma peça fundamental no que diz respeito ao Evangelho, ao levar, sabe, você é importante para Deus, e muitas vezes você não entende isso. Nós não queremos entender, ou entende ou nós não queremos entender. Sabe, que Deus Ele tem um propósito na tua vida, e que Jesus é o seu referencial, e que Ele te capacita, assim como Ele motivava os seus discípulos, os seus apóstolos que andavam todos os dias com Ele, e assim Ele vai fazer com você, queridos. Ele vai fazer com você, sabe, mas você não pode parar, você não pode desistir, você não pode deixar, sabe, passar as oportunidades que Deus tem entregue na sua mão. Sabe, Deus está ali com o coração cheio, sabe, louco para poder fazer na sua vida através de você, sabe, agir através da sua vida, porque você é canal, você é espelho, você é um homem e uma mulher que Ele quer fazer com que as pessoas sejam curadas, que as pessoas sejam transformadas, as pessoas sejam totalmente restauradas. Deus, Ele quer fazer através de você com que as famílias sejam restauradas. Oh Deus, sabe, você entende essa palavra? Você entende isso, queridos? Esse Deus, querido, esse Jesus que nós pregamos aqui na frente, é o verdadeiro, é o Deus da sua vida, é o Deus da palavra, é o Cristo que nós aceitamos um dia, mas nós queremos que Cristo fique lá e nós aqui. Nós queremos que Ele fique lá e nós ficamos aqui, porque às vezes, quando nos tira da zona de conforto, queridos, isso mexe conosco, né? Quando nos tira da zona de conforto, isso mexe conosco. Nós estamos ali, está tudo certo, está tudo tranquilo, nós não queremos problemas, nós não queremos adversidades, sabe? E Jesus, quando Ele falou: olha, no mundo você vai ter problemas, querido, você vai ter aflições, você vai ter lutas, você vai ter, sabe, adversidade, mas ao mesmo tempo Ele gera um ânimo, uma motivação no nosso coração, que Ele é a motivação. Ele fala assim: olha, mas eu venci o mundo. Amém? Quem pode dizer amém por isso, né? Eu venci o mundo, queridos. Sabe, a motivação maior do homem que entende a palavra é Cristo, sabe, é Jesus. A motivação da tua vida não está em outra coisa, mas está em Cristo. Glória a Deus. Segundo ponto, o amor de Cristo, queridos. Olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, 14, quero ler, se você puder abrir também. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram.
E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe, você entendeu para quem que você vive? Você entendeu para quem que você vive? Você vive para Jesus. Você vive em prol do Senhor Jesus. Você vive para Ele. Você não vive mais. O sacrifício de Jesus, que foi derramado na cruz em favor das nossas vidas, ele nos constrange, porque nós sabemos que nós não somos merecedores desse amor grandioso. E hoje eu estava procurando a definição de porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é tal maneira para você, queridos? E eu fui buscar lá no dicionário. Aparece assim: não existe definição, não há definição. Ou seja, o amor que Deus sentiu pela sua vida, que ao ponto de mandar Jesus para morrer pela sua vida, não é explicável, ele é inexplicável. Não existe como nós definirmos tal maneira, sabe? Não tem como você definir esse amor que Deus sentiu pela sua vida. Sabe, esse amor que foi derramado e que Jesus veio e morreu na cruz pelas nossas vidas, esse amor é o amor que nós temos como referencial também, que é o mesmo amor que as pessoas precisam também de receber. E nós estávamos no encontro semana passada, e a palavra que nós demos era sobre paternidade. O Alessandro estava lá, tinha outras pessoas também que estavam lá. Queridos, não tem como você não oferecer para alguém algo que você não recebeu, é ou não é? Dificilmente você vai oferecer para alguém alguma coisa que você não tem, né? Não adianta você falar assim: olha, eu quero oferecer um dinheiro para você, mas sendo que você não tem dinheiro. Como que você, futuramente você pode profetizar isso, né? Você pode dizer: olha, futuramente eu vou te abençoar, eu vou te ofertar aí um valor na sua vida que você vai conseguir pagar suas contas, né? Você vai conseguir livrar da sua dívida. Mas se nós não temos para oferecer, se nós não recebemos, nós não temos como oferecer. Mas eu digo para você que um dia você recebeu esse amor, então por isso você tem para oferecer. O amor de Cristo, ele nos constrange, né? E por isso esse amor é uma referência nas nossas vidas, porque no dia que você chegar diante de uma pessoa e que você vê que ela está passando por dificuldades, você vai oferecer esse amor para ela, porque muitas vezes ela está precisando do seu cuidado, do amor que você recebeu um dia do Pai, e ela vai receber da sua vida. Amém ou não? Quem topa isso? Quem topa? Né? Você topa? Sim ou não? Quando você chegar, sabe, eu posso te falar uma coisa, queridos? Hoje nós não estamos precisando muito de sair por aí, não. As pessoas estão vindo até nós. As pessoas estão tão sedentas de algo novo na sua vida, de que alguma coisa, de receber uma palavra, de receber um cuidado, sabe, elas estão vindo até nós, e nós temos para oferecer. Fala comigo, fala: eu tenho para oferecer. Amém ou não? Você tem para oferecer, eu creio nisso. Fala para o teu irmão, dá uma cutucadinha nele e fala assim: olha, você tem para oferecer. Fala, esse amor que você recebeu de Jesus, fala, você tem para oferecer. Amém ou não? Né? Terceiro ponto, queridos, que eu quero falar para você: servir a Jesus. A nossa verdadeira motivação é servir ao Senhor. O seu chamado, você tem um chamado de Deus, você tem um chamado para servir, sabe, você tem um chamado para ser escravo do Senhor, sim, no bom sentido, né? Para ser escravo, para trabalhar para o Senhor, para que você veja que as pessoas, elas sejam encontradas, e que elas encontrem Jesus, e que elas tenham a sua vida transformadas pelo amor do Senhor. Amém ou não? Né? E servir a Jesus, querido, significa ter a mesma motivação que Jesus teve. Servir a Jesus é ter a mesma motivação que ele teve naqueles dias.
Sabe, Jesus não reclamava de ir nas aldeias pregar o evangelho, de levar uma palavra. Jesus não reclamava quando ele tinha que andar muitos quilômetros. Nós temos o nosso pastor Kleber, que quando ele foi para lá, ele só foi com uma bola e uma mochila, né? Queridos, hoje já são quantas pessoas, pastores? Quantas igrejas? Mais de 50 igrejas. É bênção ou não é bênção? Né? É bênção ou não é bênção? Né? Então o que acontece? A nossa motivação, ela tem que ser a mesma que Jesus. Sabe, ele foi pregar para os africanos lá, e lá ele tem muitos pastores, são mais de 200, querido pastor, são muitos pastores, né? Através do trabalho que Deus fez através da vida dele. Então, ou seja, nós precisamos de ter a mesma motivação que Jesus teve naqueles dias. Amém ou não? Né? Quarto ponto, queridos, a verdadeira motivação do cristão, a santificação. Nós temos que buscar a santificação no Senhor. Olha o que diz lá em Hebreus 12, 14, abra aí por favor, nós já estamos quase encerrando. Olha o que diz a palavra: esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Vou ler novamente: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Querido, deixa eu dizer algo para você. Para que nós possamos ver a glória do Senhor, ver o Senhor, tanto aqui quanto lá, nós temos que buscar a santificação, nós temos que ser santos, como o apóstolo Paulo nos ensina. Quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, sede santo porque eu sou santo, não significa que Paulo era 100%, que Paulo era totalmente 100%, né? Mas Paulo estava buscando ser santo, né? Estava buscando a aparência de Jesus. Então esse tem que ser a nossa referência, ser santo como o Senhor era, como o Senhor é. Amém ou não? Né? Nós temos que buscar a santidade do Senhor para que nós possamos ver o Senhor, para que nós possamos ver a glória do Senhor, queridos. Sabe? E a santificação nos separa do mundo. Quando nós buscamos a santidade no Senhor, nós somos separados do mundo. Nós somos homens e mulheres transformadas, que buscamos a santidade, e hoje você não é colocado com as mesmas pessoas lá fora, mas você é um homem e uma mulher separado. Fala comigo, fala, eu sou separado do Senhor. Fala, eu sou separado do Senhor. Fala, eu sou santo. Põe a mão no teu coração, querido. Fala, eu sou santo. Fala, eu estou buscando. Fala, todos os dias a santificação no Senhor. Fale, eu creio que eu verei a glória do Senhor. Fala, na minha vida. Fala, em tudo aquilo que eu fizer. Fala, eu verei em nome de Jesus. Amém? E a quinta motivação do cristão, céu e eternidade. Deixa eu dizer algo para você, para a gente encerrar isso aqui. Nem todas as pessoas vão ser salvas, mas nós não podemos desistir delas, porque tudo depende do querer, tudo depende se elas absorvem a palavra, se elas abrem o coração, né? Mas nem todas as pessoas, elas vão subir com Cristo, queridos. Não porque o Senhor não quer, porque a palavra fala isso, a Bíblia nos ensina isso, mas é porque Deus deixou o livre-arbítrio para nós, e que se eu quero um futuro diferente, eu tenho que fazer a minha escolha hoje. O meu futuro depende da minha escolha que eu faço hoje, sim ou não? Não é verdade? Então o meu futuro vai depender do que eu escolho hoje. Se eu escolho andar com Cristo, então, ou seja, eu vou ter uma vida, um futuro diferente nele. Se eu escolho não andar com Ele, eu não vou ter uma vida diferente.
eu vou viver da mesma forma que eu vivo hoje. Se eu busco as mesmas coisas sempre aqui, terrenas, se eu não tenho uma outra motivação, que é buscar as coisas dos céus, buscar o Evangelho, se eu não quero buscar as coisas de Deus, a palavra, se eu não quero me santificar, se eu não quero estar ali enraizado com o Senhor, então, querido, eu vou ter outra vida, eu vou ter um futuro diferente. Mas nós somos homens e mulheres que vamos sempre buscar um diferencial no Senhor, amém? Quem quer buscar um diferencial do Senhor, amém ou não? Sabe, eu digo para você, uma palavra para você, querido, é que Deus, Ele vai usar a tua vida assim nesses dias. O Senhor, Ele vai usar a tua vida e muito, assim como tem usado, né? Eu tenho percebido o quanto que Deus tem feito na célula do Alain e da Kesiane, né? Deus tem feito, não tem? Cadê meus discípulos? Levanta o pessoal que está comigo, quer ver? Olha só, levanta aqui Samuel, Suzy, o pessoal que está lá conosco, lá atrás, pessoal, alguns vieram de manhã, né? Aqui Adriana, que estão conosco, né? Andréia, Samuel, né? Essas pessoas estão conosco. Levanta, Dieguito, levanta, olha para vocês verem aí, ó. Esse pessoal, querido, é só líder, são pessoas que deles vai sair umas 5, 6 células, aonde nós veremos Deus usar essas pessoas, nós veremos, eu não sou líder deles, eu estou apenas andando com eles, sabe, eu estou andando com essas pessoas aqui, que são, pode sentar, eu estou andando com eles, sabe, eu não sou melhor do que eles, mas só que eles submeteram, e eu achei interessante a definição da palavra submissão, do pastor João Márcio no casamento, no seu casamento, né, não foi? Que é estar dentro do projeto. Submissão, querido, não é que você está embaixo ou está em cima de alguém, mas submissão é você estar dentro, inserido dentro do projeto, né? Falou do casamento, mas eu falo que dentro do projeto, da célula, é assim também que funciona, né? Nós estamos andando juntos, nós estamos caminhando juntos para que nós possamos ver o reino de Deus, Ele crescendo dia após dia, amém ou não? Glória a Deus, você crê nessa palavra? Sim ou não? Quem crê que lá na sua célula, onde você está, Deus vai fazer grandes coisas no nome de Jesus, né? Glória a Deus, fala para o teu irmão, olha, Deus vai te usar muito, queridos, fala para ele, Deus vai te usar muito. Agora fala para ele, fala assim, olha, abra o teu coração, fala, esteja disponível para o Espírito Santo de Deus, fala para ele, fala, esteja disponível para o Espírito Santo de Deus, sabe? Queridos, eu profetizo na sua vida que você vai ser um grande homem, uma grande mulher usada nas mãos do Senhor, sabe, aonde vidas serão curadas, aonde vidas serão libertas, aonde vidas serão transformadas, famílias serão libertas. Pode aplaudir o Senhor, querido, pode aplaudir, né? Queridos, isso não é para nós, isso é para a honra e glória do Senhor. Você não foi chamado para fama. Você entende isso? Você não foi chamado para a fama, você não foi chamado para os holofotes, para que eles estejam sobre a sua vida, mas você foi chamado para que ele pudesse crescer e a gente fosse diminuindo. Nós temos que diminuir para que ele possa crescer, amém? Sabe, estar no anonimato, querido, nem sempre é algo ruim, sabe, é bênção nas nossas vidas, Deus nos resguarda, sabe, deixa que a obra flua, deixa que o projeto de Deus se cumpra na sua vida, lá na sua casa, na sua célula, deixa que Deus, o Espírito Santo de Deus faça nesses dias, sabe, não deixe, não impeça a ação de Deus na sua vida, não impeça o mover de Deus na sua vida, sabe, não emperre aquilo que Deus quer fazer através de você. Você não nasceu para ficar aí quieto, você não nasceu para ficar estagnado, mas você nasceu para ir além, sabe, para você crescer, para você ir muito mais daquilo que você está pensando hoje, sabe, os projetos que você tem traçado, Deus tem muito mais do que isso que você está achando que é, sabe, Deus tem muito mais para fazer na sua vida, só que você não entendeu isso ainda, só que às vezes você não entendeu isso ainda, e nós precisamos de abrir o coração para aquilo que Deus tem para fazer. Você entende isso, queridos? Essa palavra é uma palavra motivacional para você, sim, para que você entenda que Deus, Ele quer você. Não fique só nos milagres, nas bênçãos, não, queridos,
Não fique só, sabe, pedindo só bênção, bênção. Não, querido, pode pedir. Deus tem. E Deus tem muito. Sabe, Deus tem muita coisa. Sabe, Deus tem tanto para fazer, sim, na sua vida natural. Sabe, Deus tem para curar. Sabe, Deus tem milagres na área financeira. Sim, Deus tem. Mas o propósito principal que você foi chamado não é esse. E o pastor João Márcio outro dia falou algo tão interessante, que ele falou assim, olha, às vezes é preferível uma pessoa morrer com Cristo do que ela ficar doente sem Cristo. Não é verdade ou não é? É ou não é? Né? É preferível uma pessoa estar na glória com o Senhor do que essa pessoa viver ali sofrendo e morrer e ir para o inferno. É muito melhor ela estar com, mas melhor é viver com o Senhor, amém ou não? Né? É melhor estar vivendo aqui com o Senhor e sabendo que nós temos esse chamado. Amém? Fica de pé, queridos. Glória a Deus. Essa é a palavra que eu quero para você nesta noite, queridos. Que você se sinta motivado, que esses pontos que nós falamos aqui, queridos, que todos esses pontos que nós dissemos aqui hoje, que Cristo é a sua referência, que o amor de Cristo derramado na cruz, Ele é a referência na sua vida e que você tem para passar, amém ou não? Você tem para oferecer, né? E que você precisa de ter a mesma motivação em servir a Cristo, como Jesus teve naqueles dias, buscar a santificação e entender que os céus é para nós, é para aqueles que entendem a palavra, amém ou não? Glória a Deus, fecha os teus olhos, querido.